Boa noite, queridos. Sabe, irmãos, eu fico imaginando o coração do nosso Deus nesses dias em que o mundo decide celebrar a carne e nós, como igreja, abrimos mão de muitas coisas lá fora e decidimos celebrar o Espírito. E decidimos dizer ao Senhor: eu preciso de mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu sei que hoje essa chuva, ela pode ter impedido muitas pessoas de conseguirem estar aqui, mas não impediu você. E se você está aqui hoje, eu quero dizer, existe um propósito. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore. Você já ligou a televisão alguma vez na vida e viu um noticiário dizendo: hoje uma folha de árvore caiu na Avenida Washington Soares? Já em algum momento da sua vida? Por que não é noticiado quando uma folha de árvore cai, irmão? Porque é algo comum. Todo momento está caindo folha das árvores. E o mesmo Deus que não permite que uma coisa tão comum dessas aconteça sem que Ele esteja no controle. Você acha que você veio aqui porque você quis? Você acha que você veio aqui porque você escolheu simplesmente somente por isso? Se você está aqui, é porque existe um propósito maior da parte daquele que escreveu a sua história para que você esteja aqui nessa noite. Esse ano, 4 igrejas, oficialmente, 4 igrejas. Igreja Batista Nova Aliança, Casa do Pai, Igreja Abba Pai e eu esqueci o nome da igreja do apóstolo Olavo. A igreja do apóstolo Olavo, me perdoe, apóstolo. Nossas 4 igrejas, nós nos juntamos e decidimos fazer essa conferência, para que ela não tivesse custo nenhum para a igreja. Então, as igrejas se juntaram para que nós pudéssemos trazer os preletores, e por isso que o nosso pastor não está aqui hoje, porque enquanto eu estou ministrando aqui, ele está ministrando na igreja do pastor Gleidson, o pastor Gleidson está ministrando na igreja do pastor Jean, e eu não sei onde está o pastor Jean, talvez na igreja do pastor Olavo. Mas está sendo feito um rodízio. E amanhã nós vamos ter aqui a apóstolo Eduardo, eu acredito, enfim, vamos ter também a apóstolo Mahatma. Vocês têm acompanhado a divulgação, mas eles vão estar ministrando em todas essas igrejas ao mesmo tempo, né, e de uma forma simultânea, para que nós possamos abençoar o máximo de pessoas possível. E, irmãos, imagine que enquanto você está aí confortável, sentado nesse ar-condicionado, algumas pessoas estão lá fora, vivendo talvez os últimos dias da sua vida, sem desfrutar de um ambiente de glória. Por isso Deus tem preparado essa igreja, tem preparado a sua igreja, para que menos pessoas possam partir sem conhecer a Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você sabe por que você está aqui? Porque você está sendo equipado. Você é um sacerdote. Você é um proclamador das boas novas de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre vivendo na liberdade. A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. E eu tenho mergulhado muito nesses últimos tempos a respeito do que eu vou falar hoje. E eu entendo que por ter mergulhado muito nesses últimos tempos, nesses últimos 3 meses sobre esse assunto, eu entendo que eu já consigo dominar 1% dele. Preciso me dedicar ainda muito mais, porque é um assunto que quanto mais a gente busca, mais a gente precisa buscar. Vivendo na liberdade. Eu estava estudando essa palavra e eu comecei a meditar. Você já parou para pensar que carnaval é a festa da carne? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: quanto tempo você é crente? O que ele te respondeu? 1 ano, 1 semana, 15 dias, 13 anos? Eu sempre fui, eu nasci na igreja, no evangelho. Eu não sei o que ele te respondeu. Mas você sabe que tem muito crente celebrando a festa da carne? Tudo fala, né? Esse papelzinho caiu aqui, não sei, talvez... Acho que ele quis dizer não limparam direito, não sei. Tudo fala.
Você sabe que existem crentes que mesmo na igreja continuam brincando carnaval? Porque carnaval é festa da carne. Existe a carne e o espírito. E se eu não sou guiado pelo espírito, eu sou guiado pela carne. Então eu posso concluir que muitos cristãos estão na igreja, mas estão celebrando a carne. Olha para o irmão de novo, está do seu lado e diz assim: é forte, hein? Mas nós escolhemos celebrar o espírito. Eu queria falar um pouco para você hoje, no livro de 1 Samuel. Todos os textos que eu vou estar lendo, eles são na versão A Mensagem. Vai sair aqui no telão. Se sua Bíblia é a Mensagem, você pode acompanhar aí também. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 21. Diz assim: os filhos de Eli não eram flor que se cheirasse. Adoro essa tradução. Eles não acreditavam no eterno e levavam o ofício sacerdotal na brincadeira. Quando alguém oferecia um sacrifício, era costume o ajudante do sacerdote chegar e, enquanto a carne estava ainda cozinhando, meter o garfo de 3 pontas na panela. O que ele tirasse com o garfo era a porção do sacerdote. Mas os filhos de Eli agiam de outro modo com os israelitas que vinham oferecer sacrifício em Siló. Antes mesmo de se queimar a gordura para Deus, eles mandavam o ajudante do sacerdote dizer ao que estava oferecendo o sacrifício: dê um pouco desta carne para o sacerdote assar. Ele não gosta de carne cozida. Diga comigo, ele não gosta. Irmãos, tem um monte de crente na igreja só fazendo o que gosta. É ou não é? Vou te falar uma coisa, você veio pra cá, eu estou considerando que você está pronto para comer um feijão à noite, um baião de 2. Uma certa vez, meu sogro queria comer um feijão à noite, alguma comida dessas assim, mais carregada. E a minha sogra falou assim: Ferreira, você não vai comer isso porque isso é uma comida pesada. Ele falou: não vou dormir pendurado. Então olha pro irmão que está do seu lado e diz assim: você vai dormir pendurado hoje? Porque a comida é pesada. Se você for dormir pendurado, eu te aconselho, faça uma caminhada, vá para casa a pé para fazer a digestão. Amém? E se por acaso você não gostar, eu te dou o endereço de quem me deu essa mensagem, viu? Você pode ir, o endereço é ajoelhando ao lado da sua cama, falando com o Senhor. Porque antes ela cortar aí, ela está cortando aqui, irmãos. Amém? Não só vai, ela vem. Eu acho que é até mais grave, porque se começou por mim, porque tem mais pressa em mim, né? Eu tenho que ser inteligente. Então vamos lá, diz assim: dê um pouco dessa carne para o sacerdote assar. Ele não gosta de carne cozida, só de carne mal passada. Se a pessoa resistisse, dizendo: deixe primeiro queimar a gordura. Eu acho que está muito alto o meu microfone. Deixe primeiro queimar a gordura, a porção de Deus. Depois, leve o que queimar. O ajudante insistia: não, preciso agora. Tem crente assim na igreja? Eu quero agora. Senão eu vou para outra igreja. Se não for na minha hora, na minha vontade... E ele não fala, porque geralmente esses são bem espirituais. Eles usam outras linguagens. Se não me der, vou ter que tomá-la à força. Olha o que a Bíblia diz, queridos. Era horrível o pecado que os 2 jovens cometiam. Bem na presença do Eterno, profanando a oferta sagrada. 18. Era essa a situação na época em que Samuel, ainda menino, costumava usar uma túnica de linho e servia ao Eterno. Todo ano sua mãe fazia uma pequena túnica de acordo com o tamanho de Samuel e entregava a ele quando ela
e o marido vinham para o sacrifício anual, Eli abençoava Elcana e sua mulher, dizendo: o Eterno dê filhos no lugar do menino que vocês dedicaram ao Eterno. Com isso voltavam para casa. O Eterno foi bondoso para com Ana. Ele teve mais 3 filhos e 2 filhas. O menino Samuel permaneceu no santuário e crescia diante do Eterno. Sabe, irmãos, existia um tipo de oferta que quando ela queimava, quando a carne assava ali, tinha terminado todo o processo do cozimento, o sacerdote podia comer daquela carne. Só que os filhos de Eli, eles optaram por não esperar. Eles pegavam e achavam que eles tinham a liberdade. Nós lemos no texto, eles diziam: não, nós não gostamos assim. Não, nós queremos agora. Os filhos de Eli viviam uma falsa liberdade. Eles achavam que eles podiam fazer isso. Uma liberdade baseada apenas na sua própria vontade. Repita comigo: a minha vontade, ela muitas vezes é perigosa e deve ser ignorada. Você sabe como é que a Bíblia chama essa atitude dos filhos de Eli? Como chama o estilo de vida que os filhos de Eli decidiram trilhar? Vamos em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim: aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Sabe como é que a Bíblia chama quem vive no estilo de vida de falsa liberdade, como os filhos de Eli? Egoístas. Ela fala impulsos egoístas. Se você ainda não se deu conta, no capítulo 5 de Gálatas, nós vamos ver e ouvir a palavra de Deus ministrando no nosso coração sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vamos entender nessa noite que obra da carne é parte de um coração egoísta. Aquelas pessoas que caminham nas obras da carne, elas pensam apenas no seu próprio bem-estar. É engraçado a gente falar sobre isso, e a gente tem que contar coisas engraçadas, que é para não ficar muito pesado. Eu nem falei com o Christian, mas eu acredito que depois eu peço perdão, vai ficar tudo bom. Ele tem que perdoar, né? Então, só te resta isso. Alguns anos atrás, nós fomos para um acampamento de jovens e teve uma brincadeira chamada Soldados Feridos. Lembra, Christian? Triste lembrança. E o Christian, ele estava brincando lá com os jovens, né? E ocorreu, quando o jovem caía, ele gritava: soldado ferido, soldado ferido. E o Christian caiu, não porque ele tinha sido atingido na brincadeira, mas porque ele tinha deslocado o joelho. É isso, Christian? Era só isso, gente, tinha acontecido. E ele caiu no chão e ele ficou gritando: soldado ferido, soldado ferido. E ninguém ia ajudar ele, porque ninguém sabia que era ferido de verdade. Depois de alguns instantes, a gente entendeu a gravidade do que estava acontecendo. Nesse período, a Rebeca acho que ela tinha menos de 1 ano. É aquela fase que, para quem é mãe, sabe, gente, a gente balança, dá comida, bota para rotar, balança de novo, dá banho, e o menino não dorme, e você já está um dia inteiro, está esgotada. É aquela coisa que você fica esperando: meu Deus, que durma, né, irmã Fátima? Meu Deus, esse menino não vai dormir mais hoje, você não tem mais de onde tirar força. E a menina não tinha mais, ela não tinha sono, gente, ela tinha um gerador. Toda hora ela tinha energia. E enquanto o Christian gritava: soldado ferido, eu estava lá no quarto botando a Rebeca para dormir, e ela dormiu. Ai, que alívio. Eu falei: meu Deus, agora é minha vez de viver. Era mais ou menos às 10 da noite. E eu saí daquela casa e o Christian estava estirado assim na varanda. Era uma casa tão pequenininha, né, do acampamento. O Christian estava estirado no chão e ele gritava, sabe? Posso falar, né, Christian?
Amém. E ele gritava, ai, ai, ai. E a gente chamou a ambulância, foi muito tenso, gente. E quando o Christian gritava, ai, ai, meu joelho, eu ficava, meu Deus, vai acordar a Rebeca. Ai, gente, e eu chegava pertinho dele, gente, olha isso, perdão, irmão. Eu ajoelhava do lado dele no chão e dizia assim, calma, Christian, não precisa gritar. Calma, vai dar tudo certo. Irmãos, eu não estava preocupada com o joelho dele, eu estava preocupada que a Rebeca ia acordar. E aí eu fazer todo o processo de novo. É engraçado, né, gente? É uma coisa tão boba. Mas você sabe que as obras da carne, elas fazem a gente agir assim, de forma tão egoísta. A gente olha para o sofrimento alheio e a gente acaba quase dizendo assim, estou me lixando. Sabe, quando os filhos de Eli, quando as pessoas iam prestar uma oferta ao Senhor, era algo necessário. Muitas vezes era um pedido de perdão que aquelas pessoas precisavam falar com Deus. E a mediação era essa, o caminho era esse. E os filhos de Eli estavam tão insensíveis ao sofrimento do povo que eles se achavam no direito de usufruir da oferta. De se alimentar do sacrifício alheio. Imagina, gente, era uma família talvez pobre, não tinha tanta condição, conseguia com todo sacrifício um bom novilho para ofertar ao Senhor, e chega um sacerdote corrupto e se alimenta daquela oferta. A obra da carne, ela faz com que sejamos egoístas, com que a gente pense só em nós mesmos. É um estilo de vida de impulso egoísta. Mas a Bíblia diz que Ele nos chamou para vivermos a verdadeira liberdade. Pastora, como é que eu posso viver a liberdade que Cristo propõe? Como é que eu vou trilhar um caminho longe desse estilo egoísta? Como é que eu vou trilhar um caminho longe dessas obras da carne? Como é, pastora? Veja comigo o versículo 16. Ele diz assim, ó. Aqui vai o meu conselho. Vivam nessa liberdade. A palavra viver, o significado da palavra viver é um conjunto de hábitos. Como é que eu vou trilhar um caminho na liberdade, longe do egoísmo, longe das obras da carne? Traduzindo, a Bíblia está dizendo aqui vai o meu conselho. Construa um conjunto de hábitos, desenvolva hábitos que te façam trilhar na liberdade. Tudo parte de desenvolver hábitos saudáveis. Mas como é que eu tenho hábitos? É lindo, gente, que se você não só lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, Ele vai falando com você, o Espírito Santo vai te trazendo a resposta das suas maiores dúvidas e questionamentos. Aí você pergunta, tá, pastor, eu entendi, mas como é que eu vou construir hábitos? Olha lá, motivados pelo Espírito de Deus. Você só é motivado por aquilo que você tem relacionamento. Você quer perder peso? Diminui as amizades com pessoas que gostam de comer muito. Se você só sai com quem gosta de comer muito, sinto te dizer, você não vai emagrecer. Entendeu, né? Anda mais comigo, Tati. Ai, meu Deus, meu sonho é entrar numa academia, eu quero malhar. Mas você é a amiga preferida do Garfield. O Garfield diz assim, adoro andar, mas quando me lembro que é em pé... Você quer mudar hábitos? Pastora, eu preciso vencer esse pecado. Eu preciso me livrar desse pecado. Então para de caminhar com quem só pratica pecado.
Começa a se envolver com pessoas que andam no Espírito. Ai, pastor, eu vou rejeitar os meus amigos. Irmão, alguém que é viciado em droga não pode caminhar com drogados até que ele seja 100% curado e liberto e possa voltar àquele lugar para curar e libertar. Ou seja, enquanto um drogado não muda os seus hábitos, não passa por um processo de reabilitação, que a Bíblia chama transformar o entendimento, renovar a mente, ele não pode voltar ao convívio daqueles que estavam antes com ele. Você quer desenvolver um padrão de vida de santidade? Você quer desenvolver um padrão de vida longe das obras da carne? Quem são os seus melhores amigos hoje? O que eles assistem na internet? O que você conversa com eles? Quanto de Deus tem na conversa? Você está entendendo? Olha para o irmão que está do seu lado. Irmão, eu vou fazer isso sempre. Olha para o irmão que está do seu lado, porque evita de dormir, né? E diga para ele: mudança requer esforço, sacrifício e hábito, muito mais. Quando a gente entra numa academia para malhar, aí você vai o primeiro dia, você compra roupa de academia, é ou não é? Compra tênis bom da Nike com amortecimento, meia específica para malhar, fone de ouvido, luva para pegar peso. O Christian tem tudo. Ele está olhando para mim com uma cara de que já tem tudo, né, Christian? Estou só me lembrando daquela conta lá na Centauro, né, Christian? Eu sei disso. E aí você compra tudo e diz: agora eu vou ser fitness. Vai na academia, faz a matrícula. Você vai no primeiro dia. No segundo dia, quando você fica em pé, levantando da cama, você malhou perna. Você fica em pé, que você levanta da cama e diz: meu Deus, o que aconteceu? Aí você está com as pernas destruídas e vai malhar braço agora, vai ficar tudo destruído. É ou não é, Regina? No terceiro dia você diz assim: hoje eu não aguento me mexer, vou tomar um anti-inflamatório, qualquer coisa, não aguento. Eu não nasci para isso, essa vida. Aí você desiste. Aí você diz assim: ai não, eu preciso mesmo. Eu fui no médico, quer ver o terror aí no médico, né? Eu fui no médico e ele disse que eu tenho que malhar. Eu passei por isso, eu fui no médico pensando, estou com problema de circulação, estava até com medo de já ter que amputar as pernas, de tanto que estava só na minha cabeça a doença. E aí eu fui para o médico, marquei um exame, fez aquele negócio de ultrassom nas pernas, levei para o médico, e aí doutor, ele olhou para a janela do consultório dele, tinha um mar assim de frente. Ele falou: você está vendo aquele mar? Eu falei: claro. Nado todo dia, não sei quantos quilômetros. Você não tem problema algum a não ser o sedentarismo. Eu olhei para ele e tive uma vontade tão grande de sair daquele consultório. A gente lembra a obra da carne, fruto do Espírito, né? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque não tem como mudar um hábito assim da noite para o dia. Não é porque você veio para a conferência, movidos pela eternidade, que aí você vai amanhã acordar e dizer assim: agora eu sou todo espírito, agora xeregadé, manto. Só vai rolar revelação agora. Não é assim, irmãos. É provável que amanhã você acorde e diga assim: Jesus, onde eu estava com a minha cabeça quando eu me inscrevi? É 4 dias. É mais provável que a sua alma diga isso para você. Até que seja desenvolvido um hábito. Até que passem as dores. O interessante é que esse paralelo é tão bobo, mas é tão real. Quando passa a pandemia, muda o treino. Eu estava na academia esses dias e a professora olhou para mim assim: tá sentindo doer? Eu falei: não, tá ótimo. Ela falou: vamos mudar esse treino. Eu falei: Deus faz do mesmo jeito, viu? Ele vai olhando para você e diz assim: aí, Ilane,
Tá sentindo doer? Ai, não, pai, graças a Deus. Ele falou, vamos mudar o treino. Vamos evoluir. Vamos crescer. Não é assim? E não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Eu sou motivado por pessoas com quem eu desenvolvo um relacionamento. E eu só serei motivado pelo Espírito se eu desenvolver um relacionamento com Ele. Ah, pastora, vai falar de TSD, tempo sozinho com Deus, de novo? Vai falar que a gente tem que orar e ler a Bíblia? Toda conferência é isso, irmão? A gente mudou o nome da conferência. As meninas da dança fizeram roupa nova. Nem cobramos inscrição. Só para pegar você e dizer a mesma coisa. Não tem outro caminho. E a pergunta é, já estamos vivendo essa vida no Espírito? Já começamos a praticar de fato? Na classe Nova Criatura a gente diz que é como escovar os dentes. Sabe, você tem filho, você diz assim, meu filho, acorda de manhãzinha, escovou os dentes? Não, mamãe. Pois vai escovar. Ele vai. No dia seguinte, quando ele acorda, você diz, meu filho, escovou os dentes? Não, mamãe. Vai escovar. No outro dia, meio-dia, você diz, meu filho, você escovou os dentes? Ele, não, mamãe. Pô, vai escovar. Lá em casa eu brincava e dizia assim, Lucas, eu fico pensando se quando tu casar eu vou ter que ligar para tua esposa. Oi, minha nora, bom dia, tudo bem? O Lucas tá aí? Tá, passa para ele, por favor. Meu filho escovou os dentes? Não, mamãe, pô, vai escovar. Que ridículo, gente. Já pensou se tivesse que ser assim? É assim? Não. A gente vai falando, vai treinando, mas chega um dia que é tão automático que eu não sei se você já passou pela experiência de tomar banho e resolver tudo. Falar assim, eu escovei os dentes? Aí você, eu escovei, porque você já está tão treinado, já é tão, seu hábito já está incorporado em você, que você já faz facilmente, já nem dói mais. Os filhos de Eli, eles foram criados na igreja, mas afastados da presença. Lembra que eu falei que tem crente dentro da igreja que continua vivendo no carnaval? Ele não vai para o Fortal, ele não compra abadá. Hoje ele não está lá na festa do mundo, ele não bebe, ele não fuma, ele não usa nem calça jeans. Mas muitas vezes ele continua na festa da carne. Ele está na igreja, mas ele está afastado da presença. Ele congrega fielmente, mas ele está afastado da presença. Olha que texto maravilhoso, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. De 17 ao 18. Eu vou ler do 16. Diz assim, no entanto, quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu. E lá estão eles, face a face com o Senhor. Descobrem de repente que Deus é uma presença pessoal, viva, não uma peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Estamos livres dela, todos nós. Nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho de sua face. Somos transfigurados como o Messias. E nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Precisamos ter relacionamento. Relacionamento é da mesma forma que se constrói um hábito. Talvez você não vai ter vontade de orar. Você não vai acordar de manhã, vou já ler a Bíblia. Talvez isso vai levar um tempo, é um processo.
É uma dedicação, é uma renúncia, é uma escolha diária. Mas vai chegar um tempo em que você não vai nem conseguir sair da presença. Em que você vai estar aos pés do Senhor e pensando, eu sei que eu tenho tanta coisa para resolver, Pai, mas aqui está tão bom. Sabe aqui quando a gente fez no ambiente de glória? Eu dizia, meu Deus, eu sei que eu tenho que pregar. Eu sei que tem que ministrar a palavra, mas será que tem mesmo? Tá tão bom aqui. Quantos tiveram essa mesma sensação? Quando o ambiente de glória começou aqui, sabe, as meninas começaram a ministrar. E eu falei, meu Deus, eu só queria sentar aqui, deitar, desfrutar da presença. Pastor Eibe diz assim, eu não sei se é uma frase dele, mas eu ouvi dizendo. Sabe por que a gente não ora? A gente não ora porque a gente não ora. Porque no dia que a gente começa a orar, e a oração começa a surtir efeito, então a gente nunca mais para de orar. É que nem o testemunho de uma irmã esses dias que ela falou assim, eu não acreditava nesse negócio de oferta. Mas ela começou a ofertar, começou a ter, não é retorno a palavra que eu queria dizer, mas começou a desfrutar dos benefícios e das bênçãos que existem em cumprir o princípio de ofertar. Então ela não para mais de ofertar. Sabe por que você não ora? É porque você não ora. Porque quando você começar a orar e você começar a desfrutar da presença, quando você começar a orar e Deus começar a falar com você, quando você começar a orar e você começar a ter aquela impressão no seu espírito de uma resposta imediata do seu Deus, o seu Pai, que nós acabamos de ler, que quando você o busca, o véu do templo para você e para ele são rasgados. E a Bíblia diz, queridos, que maravilha, a Bíblia diz que o nosso rosto vai resplandecer em glória. Você imagina, irmãos, para imaginar aí, se todos nós, eu e você, decidirmos hoje, custe o que custar, com a dor que vier, viver uma vida na presença. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Como que nós vamos impactar esse mundo sem a presença? Como? Existem tantas técnicas, existem tantos discursos bonitos capazes de convencer pessoas. Existem tantos cristãos dentro da igreja que ao invés de viver o que a Bíblia diz, estão acreditando somente, eu não sou contra coach, pelo amor de Deus, mas estão acreditando somente naquilo que o coach diz. Eu falava com a Aninha, minha discípula, esses dias. Eu estava vendo um vídeo de pessoas famosas, de coaches, e ele falando, e quando ele dava uma direção, eu dizia, isso é Bíblia. Ele dava outra direção, eu dizia, gente, isso está na Bíblia. E outra direção, eu dizia, meu Deus, isso está na Bíblia. E aí eu falei, Aninha, sabe como é que eu fico imaginando Deus? Os crentes olhando para o coach, falando, uau, que coisa massa. E os anjos lá no altar, pertinho de Deus, falando assim, Deus, que é isso aí, Deus? Eles estão achando o máximo, mas tu não já tinha dito na palavra, não está na Bíblia. O que o Senhor não vai fazer nada. E eu imagino Deus lá no altar, no céu, falando assim, calma, Miguel, para com isso. Gabriel, calma. Já já eles vão entender que está tudo na minha palavra. Porque Deus é amor, a paciência dele, imagina, né? Eles vão entender isso. Não é só levantar e fazer yeah! Sabe o que é isso? É você estar com fome meio-dia. E aí você vai lá na lanchonete e você compra um pacote de xilito e um copo de Coca-Cola. Tem gente que se identificou, não vou nem olhar. Compra um pacote de xilito e um copo de Coca-Cola.
Aí você come. A fome passou ou não passou? Para a maioria passou, né? Passou. Mas você ficou nutrido de quê? De nada. Acordar de manhã e dizer, yeah, eu sou um vencedor, yeah, yeah, yeah. É um prato de xilito com um copo de Coca-Cola. Se não for baseado numa vida no Espírito, se não for construído no joelho, você vai levantar e vai fazer, yeah, yeah, yeah. Quando você chegar no seu trabalho, a primeira rasteira que você levar, você vai voltar para casa. Talvez não num dia, não num dois, mas no terceiro em diante eu duvido. Porque a Bíblia diz que existe alguém que edificou a casa sobre a areia. E veio a tempestade. Os 3 porquinhos, soprou e derrubou. Vem o lobo, querido, ele vai soprar na sua casa, ele vai soprar. E você pode ter levantado 365 dias de um ano inteiro, yeah, yeah, yeah. Mas vai chegar um dia que se ele soprar e sua casa não for a presença, e não tiver raiz na presença, vai ruir. É a presença. É no Espírito que há liberdade. É no Espírito. O texto de Gálatas capítulo 5, versículo 16, vamos voltar lá rapidinho. Ele conclui dizendo assim: vencerão os impulsos egoístas. Quem vencerá o impulso egoísta? Aqueles que forem motivados pelo Espírito de Deus. Você sabe o que significa a palavra egoísmo? A palavra egoísmo, segundo o dicionário, é amor exagerado aos próprios interesses. Pastor André falou aqui com muita propriedade sobre isso. Ele falou sobre nós amarmos mais o que nós temos do que até mesmo o nosso Deus, o provedor. Também significa, olha essa definição, gente, isso aqui é incrível. Atitude que parte do princípio de que o fundamento de todo pensamento ou ação é a defesa dos próprios interesses. Egoísmo é tudo que eu penso e tudo que eu faço. A maior vontade, o maior interesse sou eu mesmo. São as minhas vontades. Eu posso maquiar como for, mas no final, no íntimo, a motivação do meu coração é o meu próprio interesse. Segundo o significado do egoísmo, e se eu traduzo o egoísmo como uma obra da carne, dentro de muitos de nós, tem sido carnaval o ano inteiro. Gente, a gente não liga a TV nesses dias lá em casa, porque tem a Globeleza. Você está numa clínica, passa a Globeleza sambando, você faz sangue de esqueça, queima. Nesse período as roupas já são curtas, mas nesse período diminui, quase desaparece. Aí você passa, faz sangue de Jesus, sai para lá, pomba gira do inferno. Veste a roupa de crente. Mas lá dentro da nossa casa, será que não está tendo uma festa de carnaval todos os dias do ano? Quando o seu marido fala algo e no seu coração você desfaz com as crianças. Quando o seu líder na igreja te dá uma direção e você não concorda, simplesmente porque vai contra os seus próprios interesses, porque você é movido pela alma, pelos seus instintos e impulsos egoístas. Irmãos, foi uma pancada tão forte quando Deus falou isso para mim nessa madrugada. A gente critica, tem gente indo viajar, estão indo brincar o carnaval lá fora. Ei,
Mas quando Deus olha lá do céu para a igreja, para a nossa casa, para o nosso relacionamento pessoal com os nossos familiares, será que Ele não está vendo um carnaval todos os dias? Aonde eu só faço o que eu quero, o que eu tenho vontade? Irmão, por que você não veio para a igreja domingo e estava sem vontade? Carnaval, meu bem. Carnaval é festa da carne, é fazer somente o que eu quero, é fazer somente o que eu tenho vontade. Eu digo para os meus filhos 24 horas por dia lá em casa: Rebequinha, mamãe vai fazer seu cabelo agora. Ai, mãe, não queria fazer agora não, mamãe, dói minha cabeça. Ai, mamãe, eu não quero. Eu falei: filha, é assim mesmo, é a vida. A gente não faz na vida só o que quer não, porque se fosse assim não ia prestar. Eu estou na igreja, eu estou adorando, mas sabe de uma coisa? Eu não suporto aquela meninazinha que canta no louvor. Ô meninazinha irritante. Ei, dá para me dizer a lista de quem vai pregar no culto? Porque se o pastor André for, eu estou fora. Não suporto aquele homem prega, não sei, ele tem um sotaque, sabe o negócio? O santo não bate. Adri, eu não vou para a comunhão da célula. Eu não estou de bem assim com a Camila. Sabe, vai dar certo. Eu estou no processo, eu estou perdoando, vai dar certo. Mas por enquanto é melhor eu evitar. Não está descendo a Camila, sabe? É carnaval, meu bem. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: todas as vezes que você faz apenas a sua vontade, não aquilo que Deus quer que você faça, não se iluda. É obra da carne. Vamos fazer sabe como? Olha de novo, vamos fazer sabe como? Vamos acabar com esse carnaval? Ai, é ele. Dá ele. Magno Alvo falou aqui no culto do amigo, das voadoras que ele deu aqui. Quem veio domingo passado aqui? Que ele veio pregar o culto do amigo. Foi voadora para todo, foi caco de crente para todo que era canto. Tipo como hoje, né? Só que não. Ai, por que você não está indo para a igreja? Porque eu me decepcionei. Então sai do mundo. Porque no mundo você vai ser decepcionado todo dia, meu irmão. Certa vez, o pastor perguntou: cadê o irmão fulano? Nunca mais vi. Ele saiu da igreja, pastor, ele está magoado com o senhor. E o Daniel falou: comigo? O que eu fiz? Pastor, irmãos, eu não estou mentindo não, lá no céu você pode prestar conta e saber que é verdade. Pastor, ele disse que quando ele foi entrando na igreja, o senhor pegou na mão dele com a mão esquerda. Minha gente, agora me diz se não é carnaval um negócio desse. Eu não vou falar a palavra porque meu marido não está aqui, mas ele vai ficar sabendo de qualquer jeito, então eu não vou dizer. Mas é um carnaval, gente, é uma bagunça um negócio desse. O nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi levado como ovelha muda. Sabe, uma vez a gente estava ainda construindo aqui a igreja, ainda estava nos escombros, derrubando a casa. E aí uma ovelhinha minha escreveu uma carta. Ela estava tão ferida comigo, tão magoada comigo, e eu não sabia. E quando eu li a carta, que eu entendi o coração dela, eu tive quase a mesma sensação que eu tive diante daquele médico que eu falei para vocês. Eu olhei e falei: que palhaçada é essa, gente? Eu não falei não, eu pensei, né, gente? Eu recebi a carta, ela foi embora, eu li a carta e falei: que palhaçada é essa, gente? Que é isso? Da onde que essa menina tirou isso? Ela é louca? Ela tá doida, tá fantasiando tudo isso? Ah, mas se ela tá... E aqui, ó, dentro de mim, ó, no ambiente, tava tendo louvor no Tadel. Era Tadel, sei lá, era um culto aí da semana. Todo mundo adorando, e no meu coração dizendo: ela tá doida se ela pensa que eu vou procurar por ela. Todo se lixe. Tenho que dar satisfação, eu não vou. Mas menino, e aqui fervendo, né? E aí vem o nosso Jesus, com aquela voz doce e suave, diz assim: como ovelha muda,
E eu, hã? É, filha. Eu fui levado como ovelha muda. E aí ele perguntou para mim, eu tinha culpa de quê? Eu fui crucificado porque eu fiz o que de errado? Eu falei, não fez nada. Ele falou, por que você acha que é melhor do que eu? Vai lá. Entendeu? Pastora, a senhora fui. Várias vezes. Não fui uma vez, não fui várias vezes. Inúmeras vezes. Até que um dia ela fez uma cartinha e falou assim... como é que é? Se outra coisa que não a morte que me separe de ti. Lindo, né? Mas separou e ela não morreu, nem eu ainda. E eu tô com um papelzinho guardado. Porque quando eu encontrar com ela, eu vou dizer, eu tenho que lembrar um bilhete que você me deu. Não é importante que isso aconteça, porque se é a morte, eu não tô querendo morrer agora, eu acho que você também não. É ou não é? Repita comigo, a alma sente, o espírito sabe. Diga de novo, a alma sente, o espírito sabe. Quando eu vivo na presença, quando eu tenho um relacionamento, eu estou alimentando o meu espírito. E a minha alma vai sentir vontades, mas o meu espírito vai dizer não. O meu espírito vai dizer calma. O meu espírito vai dizer vai. Você já viu? Quando você lê na Bíblia, eu acho lindo. O rei Davi, aquele forte guerreiro, aquele homem destemido, bravo. E vai ter uma guerra. Ele nunca pensou assim, agora vamos lá que eu sou o cara, eu sou forte. Ele ia para a presença e ele dizia, e aí, Senhor? Eu vou lutar essa guerra. Você sabe por que tem muito crente cansado, ferido, machucado dentro da igreja? Porque está lutando guerras que Deus não mandou que ele lutasse. E está lutando porque não foi buscar na presença, não conversou com o Senhor antes de entrar para a batalha. E por isso está todo machucado, ferido, destroçado, difícil de recomeçar. Está doendo tudo. Porque apanhar dói. É ou não é? Gálatas 5, 16 ao 18. Vamos passar aqui, vou ler de novo, de 16, diz assim: aqui vai o meu conselho, vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus, só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo. Olha o que ele está dizendo, existe, não precisou plantar, já está aqui, irmãos. Há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Se você perguntar para quem está pulando o carnaval agora, se ele é livre, ele vai te dizer que é. Mas ele não é livre, ele é escravo do egoísmo. Ele está lá porque a vontade da carne dele fala muito mais alto do que qualquer outra voz que possa falar. A liberdade de Deus, queridos, ela é contrária à liberdade do mundo. E olha, isso está descrito até no dicionário. Porque eu gosto muito de pesquisar o significado das palavras, por mais que a gente já entenda o significado de liberdade, parece tão óbvio, mas eu fui pesquisar e você sabe o que o dicionário fala sobre liberdade? Diz assim, direito do cidadão de agir sem coerção, segundo a sua vontade. O dicionário diz que liberdade é o direito que todo cidadão tem de fazer o que der na telha. Mas a Bíblia não diz que isso é liberdade. A Bíblia diz que isso é egoísmo.
Tá tudo planejado, tudo tramado para te enganar. Para você cair igual um patinho. Para você continuar dizendo, eu sou uma pessoa muito sincera. Eu faço assim porque eu sou transparente. É o que eu tenho vontade de fazer, eu faço. Não é não. É porque você é dominado pelas suas emoções, pela sua alma. Você não tem controle sobre isso. E por isso que você só faz o que você quer. Porque quando você é dominado pelo Espírito, quando alguém te fere, a tua vontade é de ferir também. Mas você vive tão cheio do Espírito que você vai lá e lembra do que a Bíblia diz: se alguém te ferir na face, dá o outro lado. Isso é liberdade. Eu vou tomar um copo de cachaça porque eu sou livre. Não, você vai tomar um copo de cachaça porque você é escravo da bebida. Porque o livre diz, eu não preciso disso para me alegrar. É mudança de mentalidade, é metanoia, é renovação do entendimento. Amém? O que tem influenciado a sua vida? O que tem influenciado a minha vida? Impulsos egoístas. Eu só faço o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Obras da carne? Ou o que tem influenciado a minha vida é a liberdade no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 13 ao 15 diz assim: não há dúvida que Deus chamou você. Olha para o irmão que está do seu lado, dentro do olho dele, com toda a certeza, diz assim: não há dúvida, Deus chamou você para uma vida de liberdade. Agora olha o que ele diz: mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entende. Ele está dizendo, ei, não resta dúvida, eu fiz você para ser livre. Agora, não use a liberdade que eu te dei para fazer o que você quer. Não dá para você sentar e dizer assim, Deus, calma, peraí, que agora deu um nó aqui, ó. Olha assim, irmão, não deu um nó aí no seu cérebro, não? Peraí, o Senhor me fez livre, mas eu não posso fazer o que eu quero? Deu um nó? Quem deu um nó aí no cérebro não está entendendo nada. Deus me fez livre e eu não posso fazer, então não é liberdade. Não é a liberdade que o mundo te oferece. Porque a liberdade que o mundo oferece, ela é falsa, ela é mentirosa, ela é dominadora, ela escraviza. Mas a liberdade que Cristo nos dá, ela te mostra a verdade e te dá o poder para escolher entre a mentira e a verdade. A Bíblia diz, eis que ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda conclui com um conselho: escolha, pois, a vida para que vivas. E o texto continua dizendo, pois assim acabarão destruindo-a. Destruindo a quem? A liberdade. Quem não é livre é o quê? Quem não é livre é o quê? Quem não é livre é o quê? Sabe quem pode fazer você escravo? Você. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. Meu Deus! Ei, qual é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Sabe por que Deus quer que você use a liberdade? Para você servir o próximo com amor. Para você edificar o próximo. Para você ajudar o próximo, para você servir ao próximo. Sua vida tem um propósito. É assim que vocês serão cada vez mais livres. Quê? Como é que nós somos cada vez mais livres? Amando o próximo. Amando o próximo. Ai, meu Pai do céu, para que eu vim aqui hoje? Esse negócio de amar não é fácil, né, irmão? Mas não é mesmo. Mas a Bíblia diz,
Qual é a vantagem que tem de amar aquele que só te faz o bem? O difícil mesmo e o que vai ter retorno em Deus é amar aquele que nos fere. É amar aquele que bate na face. É tão mais fácil se afastar? É ou não é? É tão mais fácil. E é tão natural que a gente desenvolve alguns mecanismos de proteção. Se a Tati me fere, eu vou evitar caminhar com ela. Ok. Mas ame-a. Expresse esse amor. Declare palavras de amor. O mundo está tão carente de amor, gente. A gente viu esses dias o neto do Lula. O garoto morreu. E tem gente atribuindo isso a Deus. Como assim? Agora, se está faltando amor lá fora, por favor, não vamos deixar faltar aqui dentro. Porque aqui dentro é o lugar que essa chama não pode apagar. Esses dias nós conversávamos com um rapaz que nos conhece há 6 meses mais ou menos, eu não sei se isso tudo. E para a glória de Deus ele falou assim: pastor, pastora. Ele falou muito da vida dele. E ele falou: pastor, pastora, eu estou falando com vocês porque eu consigo sentir um amor verdadeiro. Nós precisamos resgatar esse amor verdadeiro. Sabe, você vai buscar na presença, você vai mergulhar na presença, você vai dizer: Senhor, eu não estou com vontade de amar a irmã fulana, porque a irmã fulana fez isso, isso e isso, mas é a minha vontade, e eu abro mão da minha vontade, porque eu quero desfrutar da liberdade que o Senhor tem sobre a minha vida. Então, Senhor, me ajude, me fortaleça e me dê condições a cada dia de andar no amor que eu já possuo. Tudo se resume no amor, queridos. O amor é o primeiro fruto do Espírito. Você sabia que a neurociência diz que um ambiente de amor, ele pode regenerar até células. Agora me diga, se um ambiente de amor, ele pode regenerar as células do corpo humano, segundo a ciência, comprovado. O que é que um ambiente de amor não pode fazer numa mente, num coração ferido? Imagina, irmãos, essa igreja em um ambiente de amor e glória tão grande. Quando pessoas feridas, machucadas lá de fora entrarem nesse lugar, elas vão sentir essa glória, esse amor. E pessoas feridas ferem, elas vão nos ferir, mas nós estamos tão mergulhados em amor que nós vamos amá-las. Eu não estou dando para você uma tarefa, uma receita de bolo fácil. Você vai botar o liquidificador, vai bater e vai botar coisa, dá ótimo. Não é uma receita de bolo, querido. Eu comecei dizendo é um hábito, mas é algo gritante. Nós precisamos tirar as obras da carne do meio da igreja. E não tem outro caminho de arrancar essas obras da carne que não seja mergulhado na presença, que não seja amando. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim: não se engane, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando as necessidades do outro e a Deus, colherá o mal. O resultado da sua vida será frutos inúteis. Meu Deus!
Sabe o que o Senhor está dizendo? Sabe o que Ele está dizendo, irmão? Ele está dizendo assim: você está dançando, você está cantando, você está pregando, você está fazendo tudo isso. Mas se dentro do seu coração a motivação é egoísta, se o desejo do seu coração é autopromoção, se o desejo do seu coração é qualquer outro que não seja a manifestação da minha glória e o meu amor na vida do outro, é inútil. A gente vai cair naquele momento em que a Bíblia diz: Senhor, em teu nome eu profetizei, eu orei, expulsei demônios, eu falei em novas línguas. E aí nós vamos ouvir do nosso Deus: apartai-vos de mim, você que pratica a iniquidade, eu nem te conheço. Frutos inúteis. Aí ele diz assim: mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, vida eterna. Mas aquele que planta segundo Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, vida eterna. Deus está convidando a mim e a você para um quebrantamento verdadeiro, para um tempo de gerar em nós um ambiente de glória, para um tempo de dizer: é necessário, Senhor, que eu morra para que alguém tenha vida, então que as minhas vontades sejam essas anuladas e a tua vontade prevaleça. Fica de pé, querido. Nós vamos atrair nessa noite um ambiente de glória. Nós vamos dizer: Senhor, tira as obras da carne da minha vida. Eu rejeito as minhas próprias vontades. Eu quero a liberdade que o Senhor tem, porque essa liberdade vai atrair